Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está aí na tela. Não há vida após a morte. Vamos repetir o tema? Não há vida após a morte. Esse é o tema de hoje, vamos avançar. Então, hoje, dia 6 de setembro de 2023, Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro nossas mensagens. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está na descrição do vídeo de hoje, tá? Então é só nos solicitar. Então, como dito inicialmente, o tema de hoje é esse aí que está na tela. Vamos colocar aqui. Não há vida após a morte. Vamos ao tema, minha gente. Então, inicialmente, vamos primeiro ao primeiro questionamento da noite, uma vez que no tema de hoje continuaremos respondendo para as pessoas que nos perguntam nos temas. Vamos começar hoje, neste momento, com a nossa irmã aqui, Francilene, né? Vamos colocar aqui na tela, Francilene Moura. Boa noite, Francilene Moura, espero que esteja aí no chat agora, se não tiver depois, tomara que assistam o nosso vídeo, né? Então, a irmã Francilene Moura, né, ela colocou o seguinte em um de nossos temas. Me responda uma dúvida. Então, não temos esperança de vida eterna depois dessa nossa carne descer ao pó? Por quê? Se nossa vida é apenas aqui e depois não existirá mais nada, então aquela passagem do apóstolo não vale? Onde ele diz, se nossa esperança for apenas para essa vida, seriam eles lá os mais miseráveis deste mundo. Então ela pergunta se não tem valor isso aí que foi falado, né? Também se não há outra vida após a descida da carne e o povo descobrir isso, ninguém vai aceitar morrer para sempre. Isso causa tristeza em nossos corações. Me explique isso. Então aí foi a pergunta de nossa irmã Francilene. Uma boa noite. Então, em atenção a esse questionamento, em resposta a esse questionamento de Francilene Moura, né, nós temos a dizer aqui que quem é o Espírito, que quem é Espírito, tá? Vamos entender que é o Filho do Altíssimo, que não é homem, nem mulher, nem criança, nem idoso, é quem o quê? Está vivendo a vida eterna fora da existência humana. Entendeu? E nós aqui, enquanto existimos como seres humanos, né, estamos vivendo o quê? A vida eterna. Compreendeu isso? Eles estão vivendo o quê? A vida eterna, ou seja, eles estão na ausência da morte em Adão, desde 70 DC para cá. Entendeu? Isso se trata da vida eterna, entendeu? Mas nenhum ser humano, vamos colocar aqui, nenhum ser humano permanece depois da vida natural. Ser humano não. Os filhos que participam da carne e do sangue, eles estão vivendo de 70 DC para cá a vida eterna. E nós? Nós estamos aqui como filhos que participam da carne e do sangue neste mundo vivendo a vida eterna. Mas a nossa existência humana é somente nesta vida. Entendeu? Então a consciência, a expressão da humanidade, o espírito humano se extingue. O Altíssimo toma
o espírito humano e acaba. Entendeu? Nós temos que entender isso aqui, nós precisamos entender isso aqui hoje. Assim, enquanto nós vivemos neste mundo como filhos manifestados como seres humanos, estamos o quê? Usufruindo da vida eterna, no nosso entendimento. Mas, depois da morte, essa consciência, tá? Essa nossa consciência de humanidade, ela se esvai. E o espírito, tá? Vamos entender, não nos nossos sentidos. Os filhos que permanecem estão com o eterno, o quê? Na vida eterna, ou seja, na ausência da morte adâmica. Isso significa a vida eterna. Ausência da morte adâmica para os filhos do eterno, que não somos nós, segundo a carne, entendeu? A ausência da morte em Adão é que é o quê? A outra vida que Paulo falava e não uma vida humana depois que morrer literalmente. Entendeu, irmão Francilene? Porque quem vive não são os que morrem, mas os que participam da carne e do sangue sem deixarem de estar sempre com o Pai. Então solicitamos aqui, neste momento, vamos aproveitar esse início da mensagem, né, solicitamos a nossa irmã Francilene que continue aí, acompanhando o que ainda nós falaremos daqui por diante, tá bom? E antes de nós continuarmos com os argumentos, eu gostaria de perguntar a quem puder falar contra esse tema aqui, que está na tela. Não há vida após a morte, simples assim. Alguém pode falar contra esse tema? Me diga, essa afirmação do tema, ela está correta ou está incorreta? Eu não deveria falar dessa forma? Será que nós não deveríamos apresentar esse tema? Porque isso aí iria entristecer as pessoas? Dizer que não há vida após a morte, ou seja, não há vida humana. Será que eu não deveria falar isso? Porque certamente iria entristecer muita gente, porque muita gente espera uma vida depois dessa vida humana. Será que nós não deveríamos apresentar isso? Eu pergunto aos senhores, está correto esse tema? Não há vida após a morte, simples assim. O que é que os senhores acham? O que é que os senhores têm a dizer? Isso traria tristeza, né? Para algumas pessoas, como foi dito por nossa irmã Francilene. Será que as pessoas ficariam tristes por esse tema? Será que não devemos apresentar? É melhor terminar aqui, parar? Eu, particularmente, acho o quê? Ótima essa ideia de não ter uma continuidade de minha vida depois da morte. Tá? Na minha opinião, isso seria muito estranho. Morrer e continuar existente. Né? Porém, mais uma vez, eu pergunto a você, pergunto a todos, aqueles que são de denominações evangélicas, os que não são, os que são religiosos, os que não são. Eu pergunto a você, você concorda com esse tema ou não concorda? Né? Tudo bem, ninguém é obrigado a concordar com esse tema. Muitos podem dizer assim, não, Messias, eu acredito que depois dessa vida tem que ter uma outra vida, senão não vai ter sentido essa nossa vida aqui. Eu, particularmente, eu acho que a nossa vida aqui, nós temos que fazer a nossa vida ter sentido enquanto vivemos aqui. Depois que nós deixarmos de viver como seres humanos, não tem sentido você tentar fazer sentido a sua vida. A sua vida só vai fazer sentido enquanto você entendeu o que significa você viver aqui. Mas tudo bem, cada um pensa do jeito que quiser. Então eu pergunto, mais uma vez, você concorda ou discorda desse tema? Tá? Agora, independentemente se concordar ou não concordar, vamos fazer a leitura aqui do texto de Isaías, capítulo 26, versículo 14, tá? Para quem tem a Bíblia, eu acredito que você, se você diz eu creio, então vamos ler aqui Isaías, capítulo 26, versículo 14. Vamos colocar na tela aqui. Aqui não há vida após a morte, né? Ó, Isaías 26, 14. Vamos colocar aqui na tela. Vamos fazer a leitura. Isaías 26, 14. Você concorda ou não concorda com o tema? Tem gente que vai falar, eu não concordo. Mas tem gente que vai falar, eu concordo. Mas, independentemente se você concorda ou não concorda, não tem problema. Vamos ler aqui Isaías 26, 14. Vamos fazer a leitura aqui inicial, né?
Os falecidos, e agora, hein? Os falecidos não tornarão a viver. Ah, Messias, eu creio na palavra do eterno Criador. Eu creio nas Escrituras. Você crê? Se você concorda ou não concorda, está escrito isso aqui. Ah, eu não concordo com esse tema. Vamos colocar de novo aqui o tema, gente? Olha só. Não há vida após a morte. Simples assim, tá? Então vamos fazer a leitura de novo aqui em Isaías 26, 14. Vamos fazer a leitura, né? Os falecidos não tornarão a viver. E agora? Você crê ou não crê nisso? Os mortos não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruísse e fizeste perecer só um pouquinho da sua memória. Não, toda sua memória. Isaías 26, 14, é o que está escrito, né? Ah, Messias, eu creio nas Escrituras. Creio? Eu também creio. Eu prefiro acreditar nisso aí, né? Então, minha gente, esse texto diz aqui que os falecidos não tornam a viver. É ou não é verdade? É. O que acontece com isso aí? Isso aí parece, então, dizer que os falecidos não tornam a viver, isso aí parece uma contradição com o que Cristo falava da ressurreição do último dia, não é verdade? E o que os apóstolos também indicavam, que haveria o quê? Uma outra vida. Mas que outra vida, gente? Só que a outra vida era a vida eterna, que eles viveriam depois da consumação de todas as coisas. E isso se deu em 70 DC, tá? Depois da queda do Templo de Jerusalém. Porém, já sabemos que muitos leem esse texto que acabamos de ler, mas não creem. Muitas pessoas leem esse texto, mas não creem. Preferem acreditar em quê? Em mentiras, né? Mas nós não estamos aqui para falar mentiras, né? E muitos acabam também se apossando de textos da Bíblia que falam de ressurreição. Ressurreição literal? Não, ressurreição metafórica, para dizer que sim, que os mortos literalmente retornam sim numa outra vida ou que permanecem existentes depois da morte para que vivam uma outra vida literalmente. Tem gente que acaba usando os textos da Bíblia com esse objetivo. Há aqueles que pegam textos como, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, né? E as falas de Cristo apresentando um ensino a respeito da vida eterna e do mundo vindouro, né? Quando, na realidade, tais ensinos não se referiam à vida depois da morte literal, mas da vida, que vida? A vida da ausência, da morte, da separação, a vida no Éden. Era dessa vida que Cristo estava falando, que Paulo estava falando, entendeu? Querendo ou não querendo você. Então as falas de Cristo se referiam à vida eterna dos justos. E também, o que acontece, minha gente? Religiosos e pessoas sem entendimento acabam por usarem os textos, né? O texto onde Cristo também conversava com o malfeitor da cruz no ato da condenação à morte, a fim de passar a ideia de que o malfeitor, tá, teria uma outra vida e estaria o malfeitor com Cristo em seu reino depois que ele morresse ali literalmente. Tá bom? Então muita gente não consegue compreender isso. É certo, tá? O certo é que o malfeitor deixaria de existir ali. Essa é a verdade. O malfeitor, ele não continuaria existente depois da morte. O malfeitor deixaria de existir ali. O malfeitor seria sepultado, não é verdade? E o foi de fato. Foi semeado o malfeitor. Mas o Filho do Altíssimo é que estaria o quê? Reinando com Cristo, não o ladrão. Como foi escrito, né, pelo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, versículos 13 a 18. Vamos colocar na tela aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, onde diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, né? Para que não vos entristeçais, como também os demais que não têm a esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, o Eterno os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, portanto, isto pela palavra de nosso Mestre o Espírito, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo soberano descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com trombeta do poderoso Criador. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E agora, hein? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o soberano nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, de que Paulo está falando aqui, gente? Será que Paulo está falando que haveria ressurreição literal? Será que Paulo também está falando que eles seriam literalmente arrebatados, como se ensina por aí? Ou eles estariam deixando a morte adâmica? Quem? Quem estaria deixando a morte adâmica? No caso ali, o ladrão da cruz. Aquele homem, o ladrão da cruz, estaria existente para deixar a morte adâmica, ou o filho que participou da carne e do sangue estaria deixando a morte adâmica? Os senhores entenderam? Então, quando Paulo está falando aqui, ele não está falando que os seres humanos estão sendo considerados nessa ressurreição dos que dormiram. Porque Cristo falou que seria como anjo no céu. Como assim seriam os seres humanos? Então não seria mais seres humanos. Porque os seres humanos, nesse caso aqui, dos que dormiram, eles foram semeados, deixaram de existir. E quem iria ressuscitar no último dia? Os filhos que participaram da carne e do sangue. Eu acredito que agora os senhores estejam entendendo. Ah, Messias, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Ah, acredito que agora esteja entendendo. Não é possível, né? Então vamos voltar agora no texto aqui para a gente analisar. Vamos analisar esse texto aqui, o que Paulo fala dessa ressurreição, né? Se o texto de Isaías que fizemos na leitura inicial diz que os falecidos não tornariam a viver, no caso, os falecidos não tornariam a viver, conforme nós lemos no texto de Isaías, não é verdade? Agora vamos ler isso aqui, se isso aqui não seria uma contradição, né? Vamos voltar aqui, vamos fazer a leitura desde o início aqui do texto de 1 Tessalonicenses, acredito que voltando fica bom ler, né? Para a gente analisar. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Bom, quem é que estava dormindo em Cristo? O ladrão ou o filho que participava da carne e do sangue? Me responda. Não, quem estava dormindo era o filho que participava da carne e do sangue. Ele estava dormindo quando? Ele estava guardado em Cristo até o último dia para ressuscitar da morte adâmica, não o ladrão. O ladrão foi semeado, desapareceu, conforme diz lá em 1 Coríntios, dizendo que o quê? Semeia-se o quê? Sepulta-se o corpo natural, o corpo animal. O que ressuscitaria no último dia não seria o filho? Então é isso que nós temos que entender, né? Então Paulo diz aqui, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então tem muita gente ignorante a respeito desse texto, achando que a ressurreição seria a ressurreição literal, quando a ressurreição seria dos que dormiam, ou seja, os filhos que participaram da carne e do sangue, que estavam aguardando a ressurreição no último dia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como também os demais que não têm a esperança. Os que não tinham a esperança dessa ressurreição eram os não celestiais. Eles não tinham essa esperança da ressurreição dos justos, mas eles também iriam ressuscitar na ressurreição dos injustos. Mas viveriam o quê? A vida natural, a vida na terra, tá bom? Então é isso. Então Paulo não queria que a congregação não tivesse não ficasse ignorante a respeito dessa ressurreição dos justos, que eles não ignorassem isso, para que eles não se entristecessem, né? A respeito do que dormiam, né? Vamos voltar aqui, vamos voltar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como também os demais que não têm a esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem. Quem é que dormia em Cristo?
Era a carne e o sangue? Eram os seres humanos ou os filhos que participaram da carne e do sangue? Ou eram aqueles que eram como anjos no céu, como Cristo falou? Entendeu? Olha só, em Cristo dorme, eles dormiam. O Eterno os tornará a trazer com ele. Como? Os tirando da morte adâmica para o quê? Para a vida eterna. Para o quê? Para estarem para sempre com o Eterno. Porque até o último dia eles permaneceram sujeitados na morte adâmica, entenderam? Vamos voltar aqui, porque a gente fica falando, né? Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, o Eterno os tornará a trazer como? Eles vão aparecer? Não. Trazer é trazer da morte adâmica para o quê? Para a vida eterna, né? Mas ninguém ia aparecer na terra. Dizemos-vos, portanto, isto pela palavra de nosso Mestre, o Espírito, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem. Né? Então, vocês estão percebendo que Paulo também estava esperando a ressurreição, o arrebatamento daqueles que estavam vivendo também, deixando o quê? Igualmente a morte adâmica. Porque o mesmo soberano descerá do céu. Descer do céu aqui não é descer literalmente, né? É ele se revelar no último dia para os tirar da morte adâmica. Descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com a trombeta do poderoso Criador. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, deixando a morte adâmica, nas nuvens, na mesma condição da imortalidade, né? Para encontrar o soberano nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Portanto, quer dizer, sempre com ele, de lá para cá ninguém está debaixo da morte adâmica, né? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, né? Então vamos continuar aqui, gente. Agora, à luz desse texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, vamos analisar aqui sobre o malfeitor da cruz, vamos, né? Então vamos observar, vamos refletir que o malfeitor da cruz, que creu ali em Cristo, ele foi semeado e jamais seria ressuscitado, como nós lemos no início, no texto de Isaías. Jamais ele seria o quê? Ressuscitado literalmente nessa ressurreição aqui do último dia. Por quê? Os que seriam ressuscitados não seriam como anjos do céu? Entenderam? Então o ladrão não seria ressuscitado ali aparecendo literalmente nessa ressurreição do último dia, pois essa ressurreição foi uma ressurreição metafórica, indicando que todos foram ressuscitados da morte em Adão, daquele sepulcro, daquela morte em Adão, e não da morte literal, as pessoas aparecendo literalmente no mundo, entenderam? Lembrando que Cristo já havia falado para os saduceus, né, em seu tempo, que seres humanos não voltariam nessa ressurreição. Seres humanos não. Somente as pessoas que eram como anjos no céu. Não é isso que está escrito em sua Bíblia? É isso que você crê? Então vamos crer. Né? Os filhos do Altíssimo é que iriam o quê? Ressuscitar. Não retornando à existência humana, mas o quê? Deixando a mortalidade da morte adâmica, entendeu? Então quando Cristo disse ao ladrão que ele estaria com ele no paraíso, é que aquele filho estaria aguardado em Cristo para que ressuscitasse no último dia. Que filho? O filho que participa da carne e do sangue, o filho que estava participando da carne e do sangue. Cristo não estava falando com o ladrão, ele estava falando com aquele filho que estava revelado ali, que estava crendo, entendeu? Aquele filho, ele estaria reinando, guardado no reino do Messias, no tempo apostólico, mas não o ladrão, entendeu? Pois o ladrão, aquela alma, ela deixaria de existir, correto? E já não existe. Assim como Cristo, o ser humano Cristo, aquela alma Cristo, também já não existe, entendeu? Então, pessoal, nós já temos apresentado, não somente por uma vez, temas expondo a Escritura e o Evangelho, tá, a respeito da questão da vida humana que, o quê? Somente se cumpre na Terra. E já colocamos, não apenas uma vez, tá? Muitas vezes, os textos que dizem, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que nós podemos colocar aqui. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Olha só. E agora digo isto, irmãos, que o ladrão, que carne e sangue não podem herdar o reino do eterno Criador. O ser humano não, meu irmão. Nem a corrupção herda a incorrupção.
1 Coríntios 15, 50. Entendeu? Eu acredito que você esteja entendendo, né? Vamos continuar aqui. Então, minha gente, isso significa que quem já morreu, como por exemplo, os heróis da fé, não estão existentes mais. Sentidos humanos, memórias humanas, se tratam de coisas corruptíveis, tá? Não somente a carne em si se trata de coisa corruptível, mas sentimentos e emoções humanas se tratam de coisas corruptíveis. E o que isso significa, meu querido? Significa que a natureza humana não faz parte das coisas celestiais e que permaneceria existente depois da morte, entendeu? E quando se fala em carne e sangue, se refere a sentidos humanos, correto? Emoções, a mente, a memória humana. Entendeu? Quando se fala o quê? Em carne e sangue é tudo isso. Não é somente isso aqui que é carne e sangue, mas tudo que se refere ao ser humano se trata de carne e sangue. Entendeu? Eu acredito que esteja entendendo. O que queremos dizer é que essas coisas morrem quando o homem morre. Ou permanece existente? Não, porque o ser humano é tudo isso, um conjunto só, não é uma coisa separada da outra. Então, quando o homem morre, tudo isso morre, pois isso tudo é o quê? É o próprio ser humano, assim como o quê? De qualquer animal igualmente, tá bom? Por quê? A Escritura diz em Isaías 26,14 o seguinte, vamos colocar aqui. Isaías 26,14, quantos minutos? 27 minutos, né? Isaías 26,14 diz o seguinte, vamos fazer a leitura. Vamos lá. Os falecidos não tornarão a viver. Como assim a gente vai dizer que há vida depois da morte? Não há. Não há vida. A vida humana acaba. Acaba quando a gente deixa de existir aqui. Quando a gente morre aqui, que a gente é sepultado, aquilo ali acabou. O que permanece é o Filho do Eterno, que não somos nós. Então, os filhos se revelam o quê? Neste mundo. Então, aqui neste mundo tem filhos revelados como seres humanos, mas o ser humano ele deixa de existir. Então, por isso que nós dizemos que o quê? Que Abraão, Moisés, Davi não existe mais. Se nós pudéssemos, assim, dessa forma, encontrar Abraão hoje, você não encontraria Abraão. Você não encontraria nem Cristo. Cristo também não existe mais. Cristo deixou de existir no último dia. E vamos explicar isso aqui, porque tem um abençoado que diz, não, ele não deixou de existir porque ele se submeteu ao Pai, porque quando eu me submeti ao meu Pai, eu não deixei de existir por isso. Nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos voltar aqui, gente, olha só. Isaías 26,14, olha a verdade que está escrito aqui. Os falecidos não tornarão a viver. Como assim a gente vai falar o contrário? Os mortos, olha só, não ressuscitarão. Então que ressurreição foi aquela do último dia? Não foi ressurreição literal. Se tratou de ressurreição sendo ressuscitado da morte adâmica. Saiu da morte adâmica o quê? Para a vida eterna, entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Vamos voltar. Os falecidos não tornarão a viver. Os mortos não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste. Como assim ele vai permanecer existente? E fizeste perecer só um pouquinho da sua memória. Não, gente. Toda a sua memória. Isaías 26,14. Ah, Messias, eu não creio nisso. Então, se você não crê nisso, é melhor pegar essa Bíblia e desconsiderar essa Bíblia e criar a sua própria doutrina, a sua própria escritura. Porque não é isso que está escrito na escritura que você diz crer. Correto? Isaías 26,14, né? Então, o tema de hoje, ele tem por base, né? Responder, o objetivo, responder questionamentos, e que vamos também apresentar aqui mais um questionamento, né? O questionamento de, vamos colocar na tela, Ezequiel Lopes. Um grande abraço aí, Ezequiel Lopes, espero que esteja aí, né? Uma boa noite, né? Hoje, dia 6, que perguntou no tema O céu e o inferno vêm da mitologia grega. Ele perguntou o seguinte, vamos colocar aqui, deixa eu ver que horas são. Ah, tá de bom tamanho. Ele perguntou o seguinte, onde habita Deus? Ele fala Deus, eu não falo Deus, tá? Porque Deus vem de Zeus, mas tudo bem, vamos ler o que ele colocou. Onde habita Deus e os espíritos que voltam para Deus? Olha só o que ele está falando, hein? Quando nós morremos hoje. Eu gostaria de saber dos espíritos
para onde vão hoje, quando morremos? Ou não temos espírito? Ele está fazendo uma pergunta. Se não temos espírito, Deus não existe. Ele está colocando isso aí. Se não temos espírito, ele diz que Deus não existe, né? Ele fala Deus, eu não falo, né? Porque ele é o Espírito eterno, né? Disse o nosso abençoado irmão aí. Gostaria de entender isso, agora fiquei confuso, né? Só para que saiba, não sou religioso, não tenho religião. Tudo bem, meu querido irmão, aí Ezequiel Lopes, beleza, não tem problema, vamos responder aqui. Agora vamos apresentar aqui o que vamos responder a Ezequiel Lopes, né? Então, Ezequiel Lopes, meu querido irmão, o Espírito que volta para o Altíssimo Criador, de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, se trata o quê? Do fôlego da vida. Da vida. Se trata do fôlego da vida, de qualquer animal, não somente do homem, entendeu? Esse volta para o eterno, vamos entender. Esse voltar para o eterno é que o Eterno, o Todo-Poderoso, toma a vida animal de volta, mas aquela vida se extingue na morte, entendeu? Então temos que entender, nem sempre o que você está lendo é aquilo. Volta para o Eterno, entendeu? O Eterno toma aquilo ali, aquela vida se extingue. O Eterno faz cessar aquela vida. Volta para o Eterno. Então morreu, acabou ali aquele espírito, ou seja, aquele fôlego de vida, correto? Mas, vamos entender, o Filho que participa da carne e do sangue, que não somos nós, humanos, que não se trata do fôlego da vida, tá? Esse já está sempre com o Altíssimo Criador e participa da carne e do sangue sem morrer, correto? Sem deixar de estar sempre com o Pai, ou seja, se revela neste mundo como ser humano. E nós, cada um de nós que cremos, estamos mostrando um Filho do Eterno Criador aqui. Porém, de nós, nada sobra na morte, entendeu? Nossa mente, nossa memória se apaga completamente na morte. O que permanece não somos nós, mas os filhos do Eterno Criador, que são espíritos, mas vamos entender, não fôlego de vida, mas aqueles que o Pai gerou nele mesmo, que não morrem, nem se ausentam dele jamais, desde 70 DC para cá, somente se mostram neste mundo como seres humanos. Nós que confiamos no Criador e que cremos que ele é o Todo-Poderoso. Entendeu? E vamos provar que aquilo que foi dito como espírito ali em Eclesiastes 12:7, se trata do fôlego da vida de qualquer ser animal, conforme foi relatado em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, onde diz, vamos colocar aqui na tela, antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro da vida retorne ao Criador. Será que isso aqui é uma entidade? Não é, né? E antes que o sopro da vida retorne ao Criador que o deu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 12, 7 a 8. Mas vamos ler aqui, fazer a leitura em outra versão que diz: e o pó volte ao pó. E o pó volte à terra. Aliás, e o pó volte à terra como era. E o espírito volte ao Criador que o deu. Que espírito é esse, hein? Será que é uma entidade? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, Eclesiastes 12, 7 a 8. Então, isso tudo passa, é isso que ele está dizendo. Esse espírito aqui, que volta ao Criador, e o espírito volta ao Criador, passa, acabou. Esse volta aqui não significa que fique existente um fantasminha, entendeu? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 a 8, né? Então vamos continuar aqui. Então vamos lá, gente. O mundo cristão, ele usurpou esse texto da Bíblia a fim de criar uma doutrina de que esse dito espírito se refere a uma suposta entidade que permaneceria existente depois da morte. Isso não é verdade, minha gente, pois esse dito espírito, na realidade,
é o quê? É espírito de qualquer ser animal que respira. Porque essa tradução, ela vem de ruá, que significa o quê? Fôlego de vida, não uma entidade que teria uma personalidade, uma entidade que teria a possibilidade de continuar existente depois da morte fora do corpo. Entendeu? Dessa forma, o que temos a responder ao nosso amigo Ezequiel é que esse espírito que existe não volta para lugar nenhum, no sentido de que seria uma entidade, tá? Uma consciência, uma entidade voltando, mesmo que o texto diga volta ao eterno. Entendeu? Volta ao eterno. Nem tudo que volta ali significa uma entidade. Muitas coisas podem voltar, que podem ser coisas, objetos, fôlego, entendeu? Eu acredito que sim. Mas esse espírito que volta ali nesse texto é no sentido de que quem dará vida de qualquer animal, também vegetal, que é o quê? O doador da vida, a toma de volta, quando cada ser vivo morre, entendeu? Então isso que significa o volta para o eterno ali. O sentido é que o Criador toma de volta aquela vida, não que permaneceria uma entidade existente. Então recomendamos aí a quem pensava de forma contrária sobre esse texto da Bíblia que passe a ter o quê? O entendimento correto. A não ser que queira permanecer enganado. Aí tudo bem, cada um escolhe o que quiser. Mas a religião, ela tem a necessidade de manter uma esperança de vida depois da morte. A religião precisa disso, a fim de justificar a existência dela. Então por que as pessoas vivem na religião? Buscando o quê? Uma outra vida depois da morte? Ora, que ela viva o bem aqui nesta vida, porque depois que morrer não tem mais nada para resolver. Não tem nenhuma recompensa, diz a Escritura. Não há recompensa, não há memória. Como assim você vai viver aqui achando que você vai ter uma outra oportunidade ou você terá uma recompensa se você viveu bem ou mal aqui? A recompensa é aqui, você viver bem ou mal. A recompensa desta vida é viver bem aqui. Quando você vive bem aqui, quando você faz o bem aqui, você está tendo a recompensa de viver bem. Entendeu? Ah, então se não tem uma esperança de outra vida, então vou fazer o mal. Ora, você vai perder a sua recompensa e vai se submeter ao mal? Entendeu? O sentido da vida você vai dar enquanto você está aqui. Tá? Porém, quando passamos a entender isso, o que nós estamos falando aqui, qualquer tipo de religião perde completamente o sentido. Tá? A gente vai entender que religiões, elas são desnecessárias. A religião, na verdade, te coloca uma falsa esperança. Na verdade, a religião, ela prega uma mentira, uma fantasia, uma ilusão. Toda religião, ela perde o sentido quando você consegue entender a verdade. Então você se liberta. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Você se liberta pela verdade. A religião não tem a verdade, entendeu? E continuando no argumento, nós vamos nos lembrar que no questionamento de Ezequiel, ele falou que se não existe espírito, os senhores lembram? Ezequiel falou o seguinte, nosso amigo Ezequiel, se não existe espírito em nós, nesse sentido, também o Criador não existe. Olha só o que ele falou. Pois o Criador é espírito. Então ele chegou à conclusão que se não existe esse espírito aí que ele imagina, esse fantasma que ficaria existente do ser humano depois da morte, então ele diz que também o eterno não existe porque o eterno é espírito. A questão é que o Criador do céu e da terra não é fôlego de vida, respiração, sopro, que vem o quê? De ruar. Embora a palavra ruar seja usada metaforicamente na Bíblia, a fim de determinar as coisas celestiais. É por isso aí, o Altíssimo Criador, ele é dito como espírito, correto? Porém, dizer que o Criador é espírito é como se nós estivéssemos reduzindo o Criador a nível das coisas criadas, uma vez que os espíritos
se tratam das coisas criadas, dos seres viventes, pois na Bíblia está escrito em Gênesis 6,17, né? Vamos colocar aqui, Gênesis 6,17, 41 minutos já, vamos fazer a leitura, olha só. Ó, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Ah, toda a carne em que há espírito de vida. Ele não está fazendo nenhuma distinção, né? Toda a carne aqui se refere a qualquer ser vivente, né? Qualquer animal. Toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Ah, expirará. Está percebendo aí que o fôlego da vida, que o sopro é que é o espírito aí? Tá? Expirará, quer dizer, expirará, deixa de existir. Acabou aquela vida animal. Gênesis 6,17. Aqui está se referindo a qualquer ser animal. Então saiba, está escrito aqui, que toda carne que havia espírito de vida era o quê? O espírito que o Eterno havia criado em Gênesis capítulo 1, versículos 21 a 25, que está escrito aqui. Vamos fazer leitura? Ó. Olha só o que o Eterno Criador criou. Gênesis 1, 21 a 25. Assim, Ialro criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, quer dizer, toda carne que havia espírito de vida, né? Que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e o Eterno viu que ficou bom. Então Ialro os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas do mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia, e disse o Eterno, produza a terra seres vivos, quer dizer, animais em que há o quê? Espírito de vida. Produz a terra seres vivos, percebeu? De acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, né? Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. E o Eterno fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, né? E o Eterno viu que ficou bom. Gênesis 1, 21 a 25, né? Acabamos de ler aqui. Então, minha gente, nós estamos agora vendo que todo ser vivente animal se trata de carne que possui espírito de vida. Entendeu? Você percebeu isso aí? Você percebeu ou será que nós, como nós sempre dizemos, né, teremos que desenhar? Será que nós teremos que desenhar? E esse espírito de vida em toda a carne, tá? Que no Gênesis não faz, aliás, que aqui no texto de Gênesis não faz qualquer distinção entre homens e animais, volta para o Eterno Criador quando morre, volta ali. Isso que significa voltar. Não que esse espírito ali, esse fôlego da vida, esse sopro, tá? Não que esse espírito de vida permanece existente depois da morte, entendeu? Espero que tenham entendido aí, tá? Agora vamos ler um texto muito importante aqui para entender, tá, o que o tema diz, né? O tema diz aqui, ó, não há vida após a morte. Simples assim, não tem o que inventar, gente. Vamos ler aqui o livro de Jó, capítulo 14, versículo 10, vamos colocar na tela aqui, Jó 14, 10 a 14. É isso aí, Jó 14, 10 a 14. Vamos fazer a leitura e vamos ver se você crê ou não crê na Escritura. Se você acha que não é isso, então você não crê na Escritura, correto? Você tem a Bíblia, mas somente de enfeite. É somente um livro ali que você não vai levar em consideração, né? Então eu sempre falo aqui que os crentes, as pessoas que se dizem assim, eu sou crente, são as pessoas que menos crerem. As pessoas que menos creem são os crentes. Porque você coloca o texto para ele, mostra para ele, mas mesmo assim ele não crê. Então para que aquela Bíblia dele, né? Jó 14, 10 a 14. Olha só o que diz. O homem, porém, morre. E o que acontece? Tem uma outra vida? É isso que está escrito? Tem uma outra vida depois da morte? Não. O homem, porém, morre e se desfaz. Olha só o que está escrito aqui. Sim, rende o homem o espírito. E então, onde está? Eu pergunto, não, ele está no céu. Não está, não tem nenhum ser humano, não tem ninguém no céu. Ninguém está no céu. Ah, eu vou encontrar Abraão no céu, meu avô. Não tem, esse céu não existe, essas pessoas deixaram de existir. Quem é que está, vamos dizer, no céu? Quem está no céu são os filhos que participam da carne e do sangue. Quem está no reino eterno do Pai. Quem está
vivendo ausente da morte adâmica neste tempo, depois que a gente morre, são os filhos que participam da carne e sangue, não somos nós, entendeu? Vamos voltar aqui para a gente entender. O homem, porém, morre e se desfaz. Ué, como é que ele vai ter outra vida se ele se desfez, né? Se desfaz, quer dizer, é semeado, como Paulo falou, né? Semeia esse corpo natural, o que iria ressuscitar, que já ressuscitou no último dia? O corpo espiritual. O corpo espiritual é o ser humano? Corpo espiritual era Abraão, Moisés, Davi, o ser humano? Não é, deixou de existir. Deixou de existir. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, rende o espírito. E então, onde está, eu pergunto a você, que você diz que crê na Bíblia, mas pelo que eu vejo, a gente apresenta e não crê, né? Como as águas se retiram de um lago e um rio se esgota e seca, assim um homem se deita e tem uma outra vida. Não, e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem será despertado do seu sono, jamais. A nossa vida é somente aqui, meu querido. Morreu, a gente acabou. Como eu já apresentei num tema, morreu, escafedeu, tá? Acabou. Oxalá me escondesses no Sheol e me ocultasses até que a tua ira tenha passado, que me determinasses um tempo até te lembrares e te lembrasses de mim, né? Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Olha a pergunta que tem. Acaso terá uma outra vida humana depois dessa? Não, morrendo o homem, acaso tornará a viver? Não, acabou, morreu, acabou. Todos os dias da minha vida, da minha lida, esperaria eu até que viesse a minha mudança. Jó 14, 10 a 14, esse é o texto que nós temos que apresentar neste tema. Vamos refletir sobre esse texto, né? Já refletiram? Agora vamos colocar aqui, gente. Tá escrito aqui, né? E no tema, se nem Cristo existe, como existiremos? Olha o tema, hein? Que nós já apresentamos, ó. Um tema que nós já apresentamos, né? Se nem Cristo existe, como existiremos? Nesse tema, aqui, ó, a pessoa que se identificou aqui como Maria Patti, Paz Eterna, Maria Patti, né? Ela falou o seguinte, vamos fazer leitura. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão Messias. Quando você mencionou sobre as cartas que no Espiritismo eles leem, e isso não existe, não seria que nós, assim como ela colocou Jesus, assim como Jesus também ficaria no mesmo lugar que Jesus esteve? Visto que Jesus ficou um tempo para depois deixar de existir, né? Será que os filhos, o processo não seria o mesmo? Após a morte carnal, nós levaríamos um tempo, não sei quanto, até deixar de existir? Isso aí não teria sentido, né? Porque o homem morre e deixa de existir, né? É consumido na hora que ele morre. Tenha um ótimo dia e crescendo no entendimento aí, irmã Maria Patti. Uma boa noite aí, neste dia 6 de setembro, né? O que temos que dizer a Maria Patti, a esse respeito, né, com todo respeito, é que Cristo morreu, tendo o seu corpo permanecido ali, né, no túmulo, e não chegou a se desfazer na terra, tá? Tudo bem. Porém, o eterno Criador reanimou aquele corpo que voltou a ter o quê? Vida humana. Tanto é que ele se apresentou depois da ressurreição, mostrando suas mãos, seus lados, vida humana. Voltou a vida humana nele, ele ressuscitou, quer dizer, voltou a respirar, voltou ali o fôlego de vida nele, entendeu? Mas, talvez alguns poderiam acreditar que Cristo ficou como ser vivente, como ser humano, em algum lugar, quando Pedro escreveu em sua carta, em 1 Pedro 3, 18 a 20, onde diz o seguinte, vamos fazer a leitura aqui, ó. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos ao eterno. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Tá? Vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Isso aí faz muita gente viajar muito nisso aí, né? Que há muito tempo desobedeceram, foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando e algo esperava pacientemente. Quando, gente? Quando? Nos dias de Noé. Isso aí aconteceu nos dias de Noé. Tá? Enquanto a arca era construída. Era enquanto a arca era construída que isso aconteceu, né? Que a pregação aos espíritos em prisão foi lá, né? Não é verdade?
A pregação aos espíritos em prisão foi lá, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, né? 1 Pedro 3, 18 a 20. Então, olha só, gente, na realidade, o eterno Criador já havia, pelos profetas, pregado há muito tempo. Então, por isso que diz ali, foi e pregou os espíritos em prisão, mas não foi o Filho do Eterno que foi lá. Mas a mensagem do Eterno estava sendo falada pelos profetas naquele tempo. A gente vai ler aqui para você entender, tá? A mensagem, a palavra do Eterno estava sendo pregada naquele tempo através dos profetas. No caso ali, vamos dizer assim, por aquele profeta Noé. Então, de qualquer maneira, não tem um texto dizendo que ele estava pregando, mas a atitude dele ali, a atitude daquele justo ali, naquele tempo, foi uma pregação para eles, mas eles não creram. Então, eles não conseguiram entender aquilo ali, aqueles espíritos em prisão. Não que Cristo tenha ido lá, mas a palavra que estava nos profetas, pregou os espíritos em prisão. E depois, o quê? Por Cristo, o Filho do Eterno, pregou nos últimos dias. Vamos ler aqui para a gente entender. Na realidade, o Eterno Criador já havia o quê? Já havia pelos profetas pregado há muito tempo, tá? Ó, isso realmente se cumpria. Eu coloquei aqui, né? Não por meio do Filho unigênito do Pai, mas pelos profetas. Não sou eu que digo, é na Bíblia, né? Como diz Hebreus 1, 1 a 2. Olha só, vamos entender, gente, vamos entender, olha só. Ó, Hebreus 1, 1 a 2, ó. Havendo Ial antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo seu filho, não, pelos profetas. Pelos profetas. A nós, aí sim, falou-nos nesses últimos dias, que era o tempo dos apóstolos, pelo Filho. Percebeu? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, né? Hebreus 1, 1 a 2. Por quem fez também o mundo é o eterno Criador. Ele fez o mundo, ele criou todas as coisas, depois ele se revelou como Filho nos últimos dias. Hebreus 1, 1 a 2. Então, quando diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, foi a mensagem passada para os antediluvianos nos dias de Noé. Entenderam? E que eles, não percebendo, desobedeceram e foram levados pelas águas do dilúvio. Como Cristo ele disse em Mateus 24, 37 a 39, o que nós vamos ler aqui nesse texto de Mateus 24, 37 a 39, olha só. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Já se cumpriu. Tá? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, que já se cumpriu, lá em 70 DC. Assim também seria, da mesma forma, aconteceria. As pessoas não iriam perceber que aquilo ali foi a vinda do Filho do Homem, né? Mateus 24, 37 e 39. E eu vou dizer aqui, muitos não perceberam que ali foi a vinda do Filho do Homem. É por isso que hoje o mundo cristão, principalmente os evangélicos, não acreditam que isso já se cumpriu. Por quê? Porque eles não perceberam que aquilo que aconteceu lá em 70 DC, né, a repentina destruição, tudo que aconteceu ali foi cumprimento da vinda do Filho do Homem. Ou será que essas pessoas estão esperando, elas esperassem que Cristo iria vir literalmente o homem de Nazaré aparecendo? Será que não leem a Bíblia? Que ele mesmo falou que não seria um homem aparecendo em algum lugar? Porque ele falou, olha, se alguém disser, eis que o Cristo está no interior da casa, não vá, não acrediteis. Eis que ele está no deserto, não vá também. Então veja que os cristãos hoje, principalmente os evangélicos, estão esperando a parousia se cumprir hoje, a vinda de Cristo se cumprir. Por quê? Porque eles não perceberam que aquilo que se deu lá foi o cumprimento da vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, necessariamente, ele não precisaria aparecer, porque ele veio com todo o poder e toda a glória. Então a repentina destruição, tudo que aconteceu ali, foi o sinal da sua vinda. Ou não crê? Tudo bem, o tema de hoje não é esse, mas tudo bem, a gente só está aqui aproveitando aqui esse momento para poder fazer uma explanação sobre isso. Então acabamos de ler aqui Mateus 24, 37 a 39, né? E ainda sobre o questionamento de Maria Patti, nós vamos continuar aqui, né? Se nós permaneceríamos existentes depois da morte,
como foi com Cristo que se foi na ascensão, tá? Como Cristo tendo permanecido em algum lugar, que ela imagina assim, né? E depois de um tempo, ele se submeteu ao Pai, ou seja, desapareceu, dando lugar ao Pai. Acreditamos que ela, que é Maria Patti, esteja se referindo a isso, né? Que Cristo na ascensão se foi. Desapareceu ali a sua imagem humana, permanecendo no reinado dele até o fim dos tempos. Como ele mesmo falou em Mateus 28, 20, tá? Vamos colocar aqui na tela, Mateus 28, 20, que diz o seguinte, olha só o que está escrito. Ensine os discípulos a obedecerem a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Sempre com eles, né? Até quando, gente? Estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, não é verdade? Mateus 28, 20. Mas onde Cristo estaria com eles até o fim dos tempos? Onde? Neles mesmos. No seu corpo, que era a congregação. Na realidade, o desaparecimento de Cristo na ascensão foi o cumprimento do seu reinado no tempo apostólico, em que ele estava reinando em espírito na congregação de forma invisível. E isso foi importante, pois os discípulos já deveriam ir se acostumando com o reino das coisas invisíveis. Mas isso não se trata de um suporte de maneira nenhuma de que quando morrermos iremos permanecer um pouco de tempo em algum lugar fora do corpo, como a nossa irmã Maria Patti quis dizer, né? Então um pensamento assim se trata de um pensamento, na realidade, fantasioso para quem acredita em fantasmas, né? Então agora vamos continuar aqui com mais alguns questionamentos, né? Vamos colocar aqui na tela, quantos minutos? 57 minutos? Sidney Brito de Santana. Sidney Brito de Santana. Meu irmão, quando Deus diz que é tudo em todos, ele colocou aqui, ó. Ele voltou ao princípio de tudo e os filhos revestidos de carne é o próprio, ele colocou Deus, né? É o próprio Deus em nós, nos dando o entendimento como o que você tem. Isso é uma filosofia, um entendimento dele, né? Deus não estava no princípio com exércitos de filhos celestiais em volta dele. Ele está afirmando isso. Ele criou tudo com o poder de sua palavra e não teve ajuda de filhos como nós interpretamos na fala, façamos. Bom, eu não interpreto assim não, né? Como interpretamos? O irmão interpreta assim, né? Que o Eterno falou, façamos para os seus filhos na criação? Não, eu não interpreto assim não, né? Então o que temos a dizer ao nosso irmão, amigo aí, Sidney, uma boa noite, Sidney, né? É que não podemos determinar em que momento o Eterno gerou os seus filhos. Ele diz que os filhos é o próprio Eterno Criador em nós aqui e que nós cremos aí, né? Nós não podemos determinar em que momento o Eterno gerou seus filhos e quantos são até quando os seus filhos irão participar da carne e do sangue, tá? E sobre a questão do façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Se trata o que aquilo ali? Se trata de plural de modéstia ou plural majestático, isso ali, tá? O plural majestático, também chamado plural de modéstia, refere-se ao uso da primeira pessoa do plural em lugar da primeira pessoa do singular, para o que? Designar autoridade expressiva e generalidade, tá? Vamos colocar aqui na tela, para a gente explicar melhor isso aqui. O que é plural de modéstia e como ele é utilizado? O uso da primeira pessoa do plural em detrimento ao da primeira do singular configura um fato linguístico. É um fato linguístico e não uma realidade ali que o Eterno estaria falando com alguém, tá? Configura um fato linguístico, o qual se denomina plural de modéstia. Denomina-se plural de modéstia o uso da primeira pessoa do plural nós, em detrimento da primeira pessoa do singular eu. Vamos ler isso aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. E disse o Criador, façamos... Ué, ele está falando com alguém? Não, ele está falando com ele mesmo.
plural de modéstia. É um fato linguístico nesse texto da Bíblia. E disse o Criador, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, plural de modéstia. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora a prova de que é um plural de modéstia é no versículo 27. Olha só o versículo 27, o que vai dizer, né? E criou o Eterno, cadê o plural agora, né? E criou o Eterno o homem à sua imagem. Aí, vê se tem aqui o criou a imagem de várias pessoas, né? Era dele mesmo. Ó, e criou o Eterno, né? E criou o Eterno o homem à sua imagem, a imagem do Eterno, não de várias pessoas, o criou. Percebeu que aquilo ali foi só um fato linguístico, né? A imagem do Eterno criou, homem e mulher os criou, e o Eterno os abençoou e lhes disse, frutificai, né? Frutificai, correto? Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 aí. Agora, Rogério de Jesus, ele colocou o seguinte, não existe nenhum versículo afirmando que o Altíssimo assumiu a forma humana. Não. Não, abençoado, né? Rogério de Jesus, né? Olha só o que ele afirmou aqui, no texto que ele colocou. Não existe nenhum versículo, não, afirmando que o Altíssimo assumiu a forma humana. Não. Que Bíblia é essa, hein? E ele colocou aqui Jesus, né? Jesus nunca disse que ele era o Altíssimo. Ele disse que ele e o Pai eram um, né? Na verdade, João falava que o quê? O Filho revelou o Pai. Ele era o Filho, o Pai era o Pai, né? O Pai estava no Filho. Aí ele coloca aqui, Jesus nunca disse que ele era o Altíssimo. Sobre isso, vamos ler aqui sobre o que o nosso abençoado aqui, Rogério de Jesus, falou, que não existe nenhum versículo afirmando que o Altíssimo assumiu a forma humana, né? Jesus nunca disse que ele era Altíssimo, né? Vamos ler aqui o que ele colocou aqui. Vamos ler para ver se é isso que ele falou, né? Sobre isso que ele falou aí, né? Filipenses 2, 5 a 8, ó. Tende vós o mesmo sentimento, Shaul, Paulo escrevendo para os filipenses, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma do poderoso Criador, não julgou como usurpação ser igual ao poderoso Criador, né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ora, quem é que se tornou em semelhança de homens? Não foi o eterno Criador? Né? Então, quando ele se torna em semelhança de homens, ali é o Filho, entendeu? E reconhecido em figura humana. Vamos voltar aqui, gente, vamos voltar. Né? Ó, antes a si mesmo, voltar mais um pouquinho, né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Quem? O eterno Criador, né? E reconhecido em figura humana, quem? O eterno Criador foi reconhecido em figura humana como Filho. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, né? Do madeiro ali, né? Filipenses 2, 5 a 8. Então não há necessidade de comentar o que o nosso amigo Rogério afirmou ali, tá? Que não existe nenhum versículo afirmando que o Altíssimo assumiu a forma humana. Não há necessidade nem da gente continuar aqui falando sobre isso, tá bom? Agora vamos ao próximo comentário aqui de Carlos Roberto. Mas olha só o que Carlos Roberto escreveu. Mas quando o Espírito participou da carne e do sangue, ele colocou aqui Jesus, né? Qual Espírito ficou lá no céu, enquanto Jesus estava na terra? Gente, esse é o problema. As pessoas querem comparar as coisas do reino do Eterno com as coisas físicas, de como se o Eterno estivesse lá ou cá, como se ele não pudesse se revelar como ser humano sem que ele continuasse sendo todo-poderoso, né? Em lugar nenhum. Ele não precisa de lugar nenhum, ele se revelou como ser humano. Então, vamos lá voltar à pergunta do nosso irmão aqui. Carlos Roberto, mas quando o Espírito participou de carne e sangue, Jesus, qual Espírito ficou lá no céu enquanto Jesus estava na terra? O Eterno continuou falando com o Filho, né? O Filho era Cristo, né? O Eterno se revelou através do Filho, tá? João 1, 14 a 18. Vamos fazer a leitura aqui de João para responder o nosso abençoado aí. Vamos ver aqui o Carlos Roberto, né? Um grande abraço aí, Carlos Roberto. Boa noite, né? Vamos ler aqui João 1, 14, versículo 14 e versículo 18, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Percebeu?
E vimos a sua glória como o quê? Como a glória do Pai ou a glória do Filho? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, do Filho. Então o Filho ali era o Pai revelado como ser humano. Cheio de graça e de verdade, né? O poderoso Criador nunca foi visto por alguém. Ó, o Todo-Poderoso, ele não... Porque a gente vai falar assim, não, quem ficou lá quando ele veio para cá? Eu entendi o que o irmão falou, tá? É porque a nossa mente, ela fica assim muito, coloca o Criador muito pequeno, né? Olha só, o poderoso Criador nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ou seja, na comunhão do Pai, este o fez conhecer, né? Este o fez conhecer. Então, na verdade, quem era aquilo ali? Era o Filho. O Filho que estava no seio do Pai. Esse estava fazendo o Pai ser conhecido como ali entre os judeus, tá? Não que o Pai deixou de ser o Pai. O Pai não deixou de ser o Pai. O Pai continuou o Pai. O Pai somente se revelou como Filho unigênito, entendeu? João 1, 14 a 18 aí, tá? Agora, Roberto Lima. Olha só, Roberto Lima, talvez nós já estamos quase terminando, né? Roberto Lima colocou: quando eu tinha meu pai, eu me sujeitava a ele, me submetia a ele, e nem por isso deixei de existir. Olha só o que ele está colocando, vamos entender. Submeter, se submeter, é isso que ele quis dizer, né? Se submeter a alguém não significa deixar de existir. Ele afirmou isso aqui. Por que ele está falando isso aí? Porque nós dizemos que Cristo não existe mais. Então vamos lá, porque Cristo se submeteu ao Pai, né? Olha só, quando eu tinha o meu pai, eu me sujeitava a ele, me submetia a ele, e nem por isso deixei de existir. Se submeter a alguém não significa deixar de existir, né? Por que ele está falando isso? Porque nós dizemos que Cristo não existe mais, que Cristo se submeteu ao Pai, entenderam? Então, meu amigo, vamos colocar aqui quem é, Roberto Lima, né? Isso se trata de uma outra questão, tá? Uma outra questão, mas o próprio ungido, ele mesmo, Cristo, dizia que ele permaneceria com eles até quando? Até o último dia. Como assim ele ainda está? Como assim ele ainda está em algum lugar? Se ele falou que estaria com eles até o último dia, né? E hoje, onde está o Filho do Altíssimo? Chamado Yahushua, né? Eu coloquei aqui. Continua à destra do Pai, né? Não está no céu. Ele não está no céu. Você vai falar assim, ele está no céu. Não, a sua Bíblia não assim corrobora de que ele está no céu hoje. E vamos ler por quê aqui. Ele não está no céu, ou seja, reinando. Tá? Porque muita gente fala assim, não, Cristo está no céu. Mas olha só, ele não está no céu, ou seja, ele não está reinando hoje, pois Pedro disse em Atos 3:21. Atos 3:21. Vamos fazer a leitura para ver se ele está no céu hoje. Será que ele está no céu? Porque muita gente fala assim, não, Cristo está no céu. Mas veja, leia na sua Bíblia. Ó, é necessário que Cristo permaneça no céu até que... Ora, se ele tinha que permanecer no céu até que, então se já se cumpriu, ele ainda está no céu? Onde ele está? Em lugar nenhum. Cristo deixou de existir. É necessário que Cristo permaneça no céu, ou seja, reinando, que o céu significa reinando, até que chegue o tempo em que o poderoso Criador restaurará todas as coisas conforme decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas, né? Atos 3:21. Então, meu irmão aí, Roberto Lima, está correto em que Cristo permanece hoje no céu? Ele está no céu? É certo que não, né? É certo que não. Cristo não está no céu. Cristo não está em lugar nenhum. Cristo não existe mais. Agora é o Todo-Poderoso Pai. Então nós agradecemos a participação de todos. Tá bom? Até o próximo tema, que será, vamos colocar na tela, domingo, 19 horas. Desculpem o atraso hoje aí, tá bom, gente? Até o próximo tema. Tchau!